Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo isso, mas espero que esteja bem. Primeiro, quero lembrar a vocês que coronavírus é uma família enorme e nós temos dois gêneros principais. Nós temos os alfa-coronavírus, que atingem principalmente os animais de estimação, e os beta-coronavírus, que atingem os seres humanos. Então, esses coronavírus, teoricamente, não são capazes de serem transmissíveis entre eles. Ou seja, os animais de estimação não pegam o coronavírus, nem da SARS, nem da MERS, nem da Covid-19, e nem nós pegamos os coronavírus que causam gastroenterite e peritonite infecciosa felina. Porém, hoje a gente já vê que há alguns registros de cães pegando o SARS-CoV-2, mas que o SARS-CoV-2 não é tão perigoso para os cachorros. Causa um desconforto leve, mas nada que o dono tenha que se preocupar a ponto de ter de levar a um médico veterinário, por exemplo. Muito diferente do que acontece no nosso organismo. Porém, todas as teorias, as principais envolvidas no surgimento dos beta-coronavírus na saúde humana, mostram que através de contágios originários de morcegos e transmitidos por meio de outros animais, como lhama, vaca, camelo, porco, pangolim, somente assim teriam chegado até a saúde humana. Então, o contato dos seres humanos com esses animais seria muito próximo. Então, os coronavírus têm uma afinidade natural por morcegos e roedores, porém, como morcegos podem vir a ter contato com outros animais, por exemplo, nós sabemos que o MERS-CoV veio do camelo, porque no Oriente Médio o camelo tem um contato muito próximo com os seres humanos, então é uma questão de regionalismo. Na China, por exemplo, eles têm outros tipos de animais que eles têm contato. Às vezes a questão é mais complexa do que simplesmente o ser humano não ter contato com um tipo de animal. Está mais ligado ao estilo de vida que aqueles seres humanos têm, então é algo muito mais difícil de se prever, controlar ou algo do tipo. Aqui a gente tem um esquema com a principal diferença entre esses três vírus que atingiam os seres humanos. O vírus MERS não é tão próximo do SARS e do SARS-CoV-2. O vírus MERS causou a epidemia de MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ou Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2012. O SARS-CoV ocasionou a SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, em 2003. E em 2019, nós sabemos que o SARS-CoV causa a Covid-19, Coronavirus Disease 2019. Covid-19. O nome da espécie é engraçado porque os vírus não têm tanta criatividade para nomes de espécie. Então, o nome da espécie do MERS-CoV é Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus, ou seja, coronavírus relacionado à síndrome respiratória do Oriente Médio. E o SARS-CoV também, o nome dele significa Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus, ou seja, coronavírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave. Bom, morfologicamente eles são parecidos, mas eu vou iniciar falando um pouco do MERS-CoV. Aqui a gente vê a proteína spike fazendo essa coroa, né, característica dos coronavírus. A gente tem a proteína M. A gente tem proteínas que protegem o material genético, no caso RNA, do MERS aqui, são chamados de nucleocapsídeos. A gente tem outras proteínas de envelope, chamadas de proteínas E, e o envelope em si, que é composto de proteínas, como descrito, e de
lipídios. Aqui é uma fotomicrografia do MERS-CoV. Dá para realmente ver que ele tem essa coroa em volta e aqui a gente vê a espessura do envelope. Dentro a gente consegue até distinguir um pouco o material genético ali dentro do MERS-CoV. Aqui a gente tem um SARS. Aqui, como foi descrito, característica do SARS. Ele possui a coroa de proteínas spike, possui as proteínas, os nucleocapsídeos, que protegem os RNAs, possui as proteínas E e as proteínas M. E aqui nós temos o SARS-CoV-2 com a proteína spike formando a coroa. A gente vê a proteína M, a gente vê uma proteína HE de hemaglutinina esterase, o envelope em si, composto de lipídios. A gente também tem nucleocapsídeos protegendo o RNA, aqui bem descrito, e a proteína E também. Então dá para perceber que eles são parecidos, com diferenças bem pontuais na morfologia. As diferenças principais vão estar presentes no material genético que os compõe e na proteína spike, como ela funciona. Aqui uma foto do SARS, mostrando ser bem parecido assim, morfologicamente, com o MERS-CoV. E aqui uma ilustração do que a gente está vendo. Nós temos então as diferenças entre o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2, digamos assim. Ambos possuem receptores de ligação para morcegos e seres humanos. A proteína spike é ativada por proteases celulares. Aqui, essa protease está presente nas membranas das células. E a eficiência de neutralização de anticorpos é moderada no SARS e alta no SARS-CoV. Isso significa o quê? Que o SARS-CoV, quando invade o corpo, ele sinaliza bastante e o corpo consegue visualizar. Mas quando o SARS-CoV invade o corpo ele pode até tentar, ele liga ali os seus sistemas de proteção, mas não conseguem com sucesso alcançá-lo ou pará-lo. Então, ele tem essa diferença essencial que permite a ele ter, digamos assim, mais sucessos. Porque em 16 de fevereiro, quando essa comparação foi feita, aí os casos já eram maiores do que, e até os países, quase os países atingidos eram iguais, mas os casos eram maiores, mais que o dobro do apresentado em toda a pandemia de SARS, que durou 2 anos. É uma diferença muito pontual. A proteína spike, que compõe o SARS-CoV-2, é maior do que a do SARS-CoV-1. Essa proteína spike, no caso do SARS-CoV-2, possui um receptor de ligação específico para uma proteína que a gente tem nas células do pulmão, intestino, que é a proteína AC2. Mas eu vou falar um pouco na frente. Mas assim, é óbvio que eu estou simplificando bastante, porque o vírus é muito complicado, mais complicado do que a gente julga na maioria das vezes. Aqui a gente tem uma imagem um pouco mais completa e a gente vê que os nucleocapsídeos, por exemplo, são diferentes proteínas. Então, todo esse material genético que está sendo protegido pelos nucleocapsídeos protegem uma fita de RNA.
Todos esses tracinhos que a gente tem aqui são lipídios que formam um envelope. E mergulhado nesse envelope, a gente tem as proteínas spike, que vão se ligar aos receptores AC2 nos seres humanos, que vão fazer a ligação do vírus com a membrana celular. Então, o vírus é um organismo extremamente complexo. Mas cabe ressaltar uma coisa. A gente chama de organismo, mas o vírus não é considerado um ser vivo. Isso porque o vírus não tem um metabolismo próprio. Mas como assim? É isso aí. O vírus, sozinho, ele não é capaz de fazer nada. Por isso que quando ele entra na célula, ele vai sequestrar a maquinaria celular. O que é a maquinaria? São todas aquelas estruturas da célula que trabalham para um sentido, que trabalham numa função, passam a trabalhar para o coronavírus. E aí ele mobiliza todo o maquinário celular, consegue replicar o seu material várias e várias vezes e montar várias cópias dele. Então é como se realmente fosse um parasita num hospedeiro. A diferença é que o vírus sem um hospedeiro, ele não faz absolutamente nada.